Bem, colega, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e suas considerações ao nosso público. Olá, Júnior. Inicialmente eu gostaria de agradecer e parabenizar você e a Rede TV Master pela oportunidade de poder proporcionar à população informações em relação à saúde ocular. Pois é, se você conhece alguém que tem catarata, já sabe, o nosso assunto hoje é cirurgia de catarata. Aliás, por falar nisso, olha só, é uma doença ocular que atinge em média 45 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável em 48% dos casos de perda da visão. E aí nós resolvemos falar com ele, Dr. Manuel Dália, que é o nosso consultor na área de oftalmologia e faz parte do grupo da CTV, do Centro de Tratamento da Visão. Doutor, inicialmente, né, explica um pouco para a gente o que vem a ser catarata. Bem, o nosso olho, ele tem o que a gente chama de cristalino, que é a lente natural do olho. Com o tempo, ou com alguns processos inflamatórios, traumáticos, essa lente pode perder sua transparência. E aí é exatamente o que nós chamamos de catarata. Catarata é a perda da transparência da lente do olho, ou seja, a perda da transparência do cristalino. Aliás, para você entender melhor, né, como é que funciona essa questão da visão, a questão do cristalino, e para chegar a nível de catarata, vamos assistir um pequeno vídeo que nós selecionamos para você entender melhor o funcionamento da visão na tela do Estação Saúde. Para melhor compreender o funcionamento das doenças retinianas, vamos começar a explicar como funciona a visão. Para que a visão se inicie, é necessária uma fonte de luz. Sem luz, tudo é preto. A luz emite partículas chamadas fótons, que batem e são devolvidas pelos objetos sólidos em todas as direções antes de atingirem o olho. Para se obter uma boa visão, é necessário que o tecido que elas atravessam seja transparente. Assim, primeiro temos a córnea, localizada na frente do olho. Depois o cristalino, atrás da pupila. A seguir o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente atingem a retina, a película fotográfica do olho. Param ao nível do epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do nervo óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. Você viu aí exatamente como é que funciona o olho, a máquina humana, o globo ocular. E aqui conosco um especialista na área de oftalmologia, Dr. Manuel Dália, que faz parte do grupo da CTV, do Centro de Tratamento da Visão, que fica na Praça da Independência. O telefone da CTV é 2107-6262. Em relação à catarata, Dr. Manuel, existe uma idade específica para surgir a catarata? Veja bem, a catarata é mais uma doença degenerativa, na sua maioria dos casos. Mas isso a gente não pode descartar os outros tipos de catarata. As cataratas de origem inflamatória, por uveites, as cataratas por origem metabólica, diabetes, pode provocar a catarata congênita, pelas doenças intrauterinas, tipo rubéola e tudo mais. Mas no nosso meio, a maior causa de catarata é a senilidade, é a catarata degenerativa. Eu gostaria que o colega repetisse os fatores, na realidade, que propiciam o surgimento da catarata. O fator mais importante do surgimento da catarata é a senilidade, é o tempo, vamos dizer assim. Se todos nós vivêssemos 100 anos, todos nós teríamos uma pacificação do cristalino, que é a catarata. Existem também os outros processos inflamatórios, metabólicos, traumáticos, congênitos, que todos esses também podem determinar o aparecimento da catarata. Aliás, por falar nisso, vamos trabalhar agora com as imagens que nós selecionamos para você entender melhor como é que fica exatamente essa visão e a questão do olho humano na presença da catarata. Na tela, as imagens.
Aí você vê exatamente do lado direito. Quer explicar? Pode explicar. O olho normal, ele tem essa aparência do lado esquerdo. A pupila pretinha, redondinha. E a gente vê no olho com catarata o que a gente chama de leucocoria, ou seja, o esbranquiçamento da pupila, determinando, mostrando a opacidade do cristalino. Então, do lado... Aí temos exatamente, o cristalino já é uma fase bem madura, um cristalino já grau 4, já um cristalino bem avançado, uma catarata bem avançada. No caso da visão, a próxima imagem, essa visão que a pessoa que está com catarata, como é que é exatamente essa lógica da imagem? Poderíamos raciocinar mais ou menos desta maneira. Como você tem a lente do olho, ou seja, você teria a objetiva do olho opaca ou acinzentada ou com perda de transparência, você teria, como na imagem da direita, a visão com catarata. Certo. Já na imagem do lado esquerdo, você teria a imagem cristalina, límpida, sem nenhuma alteração de opacidade. Ou seja, sai totalmente do foco, né? Exatamente. Vamos ver a outra imagem, a próxima imagem, e aí também mostrando... Exatamente, a imagem da esquerda, certo. A imagem límpida, cristalina, determinada por um cristalino, por uma lente do olho sem opacidade. E a lente do olho direito, você tem a imagem borrada, inclusive na foto da direita abaixo, você vê também que é a difração dos raios que passam pelo cristalino, tornando aí a imagem mais borrada, vamos dizer assim. Ok, próxima imagem. Aí mais uma vez. Uma vez, exatamente, uma imagem de um olho com catarata. Certo. Próxima imagem. Ok. Sim, essa aí daqui a pouco a gente fala, pode voltar, que é a questão da questão congênita. Mas antes de falar da questão congênita, doutor Manuel, em relação às pessoas entenderem exatamente o que vem a ser a catarata. E no caso do tratamento, qual seria o tratamento nesse caso? O único tratamento da catarata é cirúrgico. Não existe outro tipo de tratamento, meu caro Júnior, para catarata que não seja cirúrgico. É a substituição do cristalino cataratoso, ou seja, do cristalino opaco, por um cristalino artificial. Hoje em dia nós temos várias marcas de lentes intraoculares transparente, determinando assim o retorno da visão límpida e cristalina. E aproveitando a cirurgia da catarata, hoje em dia a gente chama muito a cirurgia de catarata como a cirurgia facorefrativa, porque a gente cura a catarata e ao mesmo tempo você faz uma cura também do erro refrativo do paciente, deixa o paciente com o menor grau possível, fazendo uma certa independência do paciente também dos óculos. Interessante. Inclusive nós selecionamos também um vídeo para você entender melhor como é essa cirurgia. Nós vamos colocar na tela essa imagem e o doutor Manuel Dália vai explicar melhor para a gente como é que é uma cirurgia de catarata. A cirurgia na tela do Estação Saúde. Aí nós temos o olho cataratoso, você vê um aparelhinho que a gente chama de blefarostato, que é que mantém o olho aberto, que segurando o olho aberto, o paciente não tem que se preocupar se vai piscar ou não o olho durante a cirurgia, isso não é preocupação. Às vezes os pacientes perguntam, e não tem problema se eu piscar? Não se incomode com isso, não vai haver problema. A cirurgia é totalmente indolor, não dói, o paciente geralmente fica acordado, vai depender da técnica anestésica que você usa, se usa com bloqueio. E aí você faz uma microincisão com bisturi de diamante, você está vendo aí, isso aí é um bisturi de diamante, você faz uma microincisão em torno de 2 milímetros. Antigamente essa incisão era de 10 a 12 milímetros, vários pontos. Aí insere-se o viscoelástico, que é uma substância viscoelástica que tem que ser de boa qualidade para proteger as estruturas nobres do olho, que você vai trabalhar dentro do olho. Aí o que nós chamamos de capsulorhexis, é a abertura da cápsula anterior do cristalino, você vê ela saindo aí, para você ter acesso ao núcleo do cristalino com faca emulsificador, que é a técnica hoje, aí está ele. Esse é um aparelho que tem na sua ponta ondas de ultrassom potentes que fragmentam o cristalino, ao mesmo tempo que aspira. Então aí você está trabalhando somente no núcleo do cristalino, fragmentando e aspirando, mantendo uma relação anatômica bem parecida com a que era anteriormente. Você não quebra a anatomia do olho. E aí um modelo de uma lente intraocular que vai ser inserida no olho, exatamente no saco capsular,
ou seja, no saco que você formou depois que você tirou aquela massa cristaliniana. Ok. Bem, espero que você tenha entendido uma cirurgia, né? Inclusive super simples,